E a resposta que eu dei para ela foi: viva o evangelho dentro de casa. Que se você viver o evangelho dentro de casa... Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo, lembrando que estamos no canal da Autossuficiência lá no YouTube e também nas principais plataformas de podcast do país. Aqui no canal do Pode Agir Mais, nós falamos sobre educação, sobre carreira profissional, sobre empreendedorismo, finanças, investimento, saúde emocional e muitas outras coisas legais para o seu progresso, para que você possa progredir cada vez mais e agir no seu dia a dia. Hoje nós vamos tratar de um assunto super especial, saúde emocional, com seus desafios e oportunidades, e nós sabemos da importância, da atualidade desse tema, do sofrimento de muitas pessoas por não saber gerenciar a saúde emocional. E eu tenho aqui comigo hoje, como nossos convidados especiais, um super time de psicólogos. Aqui eu tenho comigo o Ivan Tramontina. Tudo bem, Ivan? Tudo, como vai? Eu vou bem, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Pode Agir Mais. Temos aqui conosco também o Gessé. Tudo bem, Gessé? Tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite. É o nosso prazer, seja muito bem-vindo. E nós também temos a Thaís Bonilha. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Paulo. Obrigada pelo convite. Sejam todos muito bem-vindos para debater esse assunto tão importante que é a respeito da saúde emocional. E eu gostaria de apresentar para todo o nosso público agora os nossos convidados especiais. O Ivan Tramontina, aqui à minha direita, é o gerente dos serviços familiares, graduado em psicologia em 2006, com curso de extensão em psicologia em crise e emergências e também detecção e prevenção de substâncias psicoativas. Ele é gerente dos serviços familiares, como eu disse, desde 2010, atualmente serve na igreja como bispo. Serviu missão, certo, Ivan? Recife de 91 a 93. Missão Recife, poderosa Missão Recife, casado, pai de 2 filhas. E nós temos aqui conosco também o Gessé Duarte, que é um especialista, psicólogo dos serviços familiares. Antes de trabalhar com serviços familiares, ele trabalhou como psicólogo no setor de psicologia da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e também no Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes. Com certeza o Gessé vai ter muitas histórias interessantes para contar aqui para nós. E ele também é psicólogo com pós-graduação, especialização em avaliação psicológica, atenção integral ao consumo e consumidores de substâncias psicoativas e terapia cognitivo-comportamental. É casado também e tem 2 filhos gêmeos. É a curiosidade aí sobre o Gessé, 2 rapazes. E nós temos conosco também a Thaís Bonilha, psicóloga, também trabalha atualmente como especialista dos serviços familiares. Ela é também sócia-diretora da empresa Formades Treinamentos, tem pós-graduação em terapias cognitivo-comportamentais, em psipatologia, tem 9 anos de experiência em psicologia clínica, já atuou em hospital psiquiátrico, Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde, em DAIA, como pesquisadora bolsista do CNPq na área de Psicologia do Esporte. Ela também é orientadora na disciplina de Psicologia Experimental na Unip. Casada e também tem 2 filhos, a coincidência aqui dos 3. Os 2 filhos. Com 2 filhos todos vocês. Muito bem, eu gostaria de começar aqui com a Thaís, contando pra gente, Thaís, como é que você entrou, talvez lá da sua adolescência, nessa área de psicologia? Como é que você escolheu essa profissão? Foi ao acaso? Você sempre soube que gostaria de ser psicóloga? Conta pra gente. Na verdade, não, Paulo. Eu acho que eu fui escolhida pela psicologia. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer direito. Então, eu fiz 4 anos da faculdade de direito, né? Que são 5. E no 4º, eu já estava casada, grávida do meu primeiro filho, tive uma gravidez de risco, precisei trancar a matrícula. E aí, fui me dedicar integralmente à maternidade. E quando eu estava com uns 25 anos, foi quando eu decidi retornar, voltar a estudar.
E nessa época eu já trabalhava numa multinacional, eu era supervisora na área de vendas, eu gerenciava um time com 40 vendedores. E a parte que eu mais gostava do meu trabalho era a parte de desenvolver pessoas, trabalhar com a gestão do comportamento das pessoas. E ali eu vi que o direito não era mais um caminho para mim. Na verdade, você nem chegou a atuar, então, como advogada. Não, nem cheguei a terminar. O curso, que coisa. Então, quando eu retornei, eu falei, já que eu vou ter que voltar, ia ter que fazer quase que todas as disciplinas novamente, falei, já vou fazer aquilo que eu já sei que eu gosto mesmo, que é psicologia. E foi aí que eu entrei na psicologia. Mas muito com uma visão corporativa. Né, de trazer para o mundo corporativo. E aí, quando você entra na faculdade, começa a ver as possibilidades. Se abre, né? Então, na faculdade, eu experimentei todas as áreas. Então, fui no hospital psiquiátrico, fui psicologia escolar, psicologia do esporte, para ver realmente onde eu me encontrava. E a psicologia clínica foi a que ganhou meu coração. Que legal. E aí você está até hoje. Muito bom. E você, Ivan, como é que foi seu encontro com a psicologia? Paulo, eu me considero assim muito indeciso. E na escolha de carreira também não foi diferente. Então, durante toda assim desde o ensino médio até a graduação, até me formar, eu passei por várias áreas, vários interesses, né? Mas eu acredito que dentro, nem vou citar aqui que são todos que nem eu lembro de tantos que foram, né? Mas eu acho que durante esse tempo, esse meio tempo assim, eu fui descobrindo que lidar com pessoas era o que você gostava. Era o que eu gostava. E conhecer as pessoas e também o comportamento das pessoas, né? E foi então que eu decidi, já mais maduro, entrei na graduação e estava lá perto dos 30 anos, já estudando com os jovens de 17, 18. Mas foi uma experiência fantástica, né? Então foi assim. Oh, claro, sem dúvida. Você se realiza Totalmente. Não consigo ver em outra área aquelas outras que eu tentei realmente não daria certo. Legal. Gessé, conta para nós como é que foi seu encontro com a psicologia. Ela foi atrás de você foi atrás dela? Não, eu tive que, inclusive, mudar de cidade para que pudesse ir atrás dela. Mas ela se deu muito, Paulo, quando eu percebi alguns aspectos com alguns familiares que eu tinha muito próximos, onde eles tinham alguns transtornos que eu não sabia na época o que era, não entendia o que acontecia, mas aquilo sempre me chamou a atenção, essa parte clínica, entender por que eles se comportam dessa maneira, por que é que eles apresentam esses sintomas e, principalmente, o que é que eu posso fazer. Né? É muito frustrante quando você tem um parente ou alguém próximo sofre de algum transtorno, por exemplo, e você não sabe o que fazer, não sabe como lidar, às vezes com julgamentos errôneos. E aquilo sempre me chamou muita atenção, né? Até como eu falei, né? Mudamos de cidade, tanto eu como minha esposa. Nós somos apaixonados por essa área. Minha esposa também é psicóloga, então a gente acabamos literalmente... do pai e mãe psicólogos para os filhos deve ser um desafio, porque são analisados o tempo todo, não é isso? Eles dizem que não aguentam mais ouvir falar sobre Freud. Uma vantagem é que em casa ela funciona direitinho tudo, né, Gessé? Muito bem, então foi aí que você, nesse intuito de ajudar outras pessoas, foi atrás e você parece que usou bastante a psicologia na sua área profissional, no início da sua carreira aí como psicólogo, inclusive na área militar. Você era um policial militar? Exatamente, eu era policial militar e trabalhei muito tempo em diversas áreas. Nos últimos anos que eu fiquei na polícia, eu fui destacado para o setor de psicologia, onde nós trabalhávamos a parte clínica, no atendimento a policiais e bombeiros e seus familiares, mas principalmente na parte de promoção de saúde emocional, com palestras psicoeducativas falando sobre a atividade policial, os possíveis sintomas que poderiam aparecer, quais eram as atividades que eles poderiam realizarem para lidarem com aquelas, vamos dizer assim, se houvesse algum tipo de sintoma ou algum tipo de comportamento que não fosse adequado. E eu imagino que não faltam problemas entre os policiais militares, problemas emocionais, psicológicos, porque é uma profissão que se exige muito, né? Muito controle, muita disciplina. E estresse. Os problemas, o estresse, o nível de estresse, o nível de enfrentamento com as situações de perigo são constantes. Você se lembra de alguma experiência que te colocou ali em uma situação difícil, lidando com algum caso difícil? Sim, não era incomum, Paulo, quando nós tínhamos situações em que eles passavam por situações que causavam estresse, seja fosse diante de uma situação de perigo,
né, onde tivesse uma troca de tiro, por exemplo, ou até mesmo uma situação em que tivesse que fazer isolamento de um corpo, de um cadáver, né, de alguém que tinha falecido. E muitas vezes aquilo remetia a um familiar, a alguém próximo, ou alguma ocorrência que ele tivesse que lidar com alguém, no qual aquilo lembrasse ou um filho, ou uma filha, ou um pai, ou uma mãe. E, por vezes, né, ele não sabia entender aquilo que estava acontecendo, aquela complexidade de emoções, aquela complexidade de sintomas que aparecia, mas que, de alguma maneira, quando ele procurava ajuda, conseguia-se, assim, entender o que estava acontecendo, ressignificar a situação para que ajudasse a voltar à sua funcionalidade como anteriormente. E a psicologia de fato ajuda, muda comportamento, muda a maneira de pensar e ajuda o camarada a voltar no eixo. Totalmente. Muitas vezes você vai precisar de outros recursos, não somente a psicologia. Né? Então, a psicologia ela é mais um dos instrumentos que podem ser utilizados para isso. Mas você tem uma rede de apoio muito mais ampla e, se necessário, com o auxílio psicoterápico e medicamentoso através de um acompanhamento psiquiátrico também. Legal. Thaís, você mencionou aí que o seu primeiro interesse pela psicologia foi mais para a área corporativa, executiva. Você, inclusive, tem uma empresa de treinamentos. Como que você enxerga o mercado de trabalho para o profissional da psicologia? Existem oportunidades? Sim, existem muitas oportunidades e eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante na psicologia enquanto profissão, porque a gente tem se falado mais sobre saúde emocional, né? As pessoas estão um pouco mais preocupadas com esse assunto hoje em dia. Está deixando de ser tabu falar que você faz terapia, que você vai a um psicólogo. Então, é um grande momento que a gente está vivendo na psicologia para que a profissão realmente se consolide com a sua importância, com os resultados que ela pode trazer para melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acredito que há muitos campos a serem ainda desbravados aí pela psicologia, tanto na parte clínica quanto na parte corporativa, dentro das empresas. Tanto que nos meus treinamentos, a base do treinamento é a psicologia. Porque gerenciar pessoas nada mais é do que você fomentar comportamentos, um novo repertório de comportamentos, né? Conseguir inspirar esse novo repertório de comportamentos. Então, o empresário, por exemplo, ele precisa entender de comportamento humano para que ele consiga fazer com que a equipe que ele trabalhe gere resultado para a empresa. Então, isso falando, por exemplo, do mundo corporativo, mas aí tem a parte da psicologia educacional, onde você vai trabalhar as questões de aprendizagem, tem a parte da psicologia do esporte, esportes de alto rendimento, onde você vai trabalhar alta performance. Então, a psicologia é um campo vasto aí para profissionais que gostam de trabalhar com gestão de pessoas, com comportamento humano. Muito legal. Ivan, se uma das suas filhas, não sei se é o caso, mas chegasse para você agora e falasse: pai, eu quero fazer psicologia, qual seria seu conselho em termos de ajudá-la a ter sucesso na carreira? Olha, seja muito bem-vinda, colega, né? Porque essa é uma área, como a Thaís falou e o Gessé também, eu vejo a importância dela, Paulo, porque se as pessoas aprendessem a se conhecer melhor, já seria um mundo melhor, né? Porque nós temos reações diante de alguns acontecimentos e entender por que a gente reage daquele jeito faz parte da psicologia. Entender com quem a gente vive, por que ele tem aquela reação, e a gente expande, a gente vai para conhecer os pais da pessoa, entender o âmbito familiar. Então isso facilita demais a vida, né? No âmbito de trabalho, no âmbito da igreja, se a gente sabe que as pessoas às vezes têm uma reação e a gente fala: nossa, a pessoa foi bruta ou a pessoa foi mal educada, e às vezes pode até parecer que foi, mas às vezes é uma reação que ela tem, né? Mas com relação à filha... Não é uma maldade no coração ou nada, muitas vezes nem intencional. E às vezes ela foi uma reação. Às vezes ela foi ensinada daquele jeito, né? Ela foi criada num ambiente onde aquilo era normal e para ela não está sendo mal educada, né? Agora eu que cresci num ambiente diferente, por exemplo, eu posso interpretar aquilo. Então, saber entender isso vai fazer uma diferença muito grande. Eu acho que todo mundo devia ter noção básica de psicologia, de comportamento, de reações. Isso ajuda muito. E, Paulo, eu vejo diferença na forma como eu criei meus filhos. Porque o meu primeiro filho, eu ainda não era psicóloga.
Mas o meu segundo filho já estava na mesmo, faculdade. Influenciou você? E eu vejo que eu já agi de forma diferente com o meu segundo filho. Me arrependo de algumas coisas de criação que fiz com o primeiro, que não repeti erros, né, que a gente comete como pais, que eu não repeti com o segundo, porque eu já tinha um entendimento dessa parte da psicologia. Que Então, interessante. fez muita diferença. E o conhecimento, de fato, muda comportamento, né? Muda o pensamento que muda comportamento. Tudo é na mente. Então, nós entendermos as pessoas, entendermos por que agimos ou reagimos de uma certa maneira, é a forma de nós melhorarmos. Eu acho que esse, inclusive, é um princípio do Evangelho, nos arrependermos diariamente e mudar o nosso ser. O nosso pior inimigo é o nosso próprio eu, né? O nosso próprio ego, e nós estamos aqui para vencer esse próprio ego. Interessante a sua fala. Você estaria bem se seus filhos escolhessem psicologia também? De certa maneira, quando nós perguntamos isso para eles, se eles vão seguir, eles dizem, não, vamos seguir outra profissão. Mas por nós, tanto por mim como por minha esposa, seria ótimo tê-los trabalhando conosco. Muito legal. Muito bem, vamos falar um pouquinho. Na minha introdução aqui sobre vocês, eu falei dos serviços familiares. Nem todo mundo que está nos assistindo ou escutando sabe o que significa os serviços familiares. Eu gostaria de pedir para o Ivan, como gerente dos serviços familiares, dar uma breve descrição do que é isso. Os serviços familiares, ele tem como objetivo ajudar os líderes, né, da igreja, para que ajudem as pessoas que passam por desafios emocionais ou comportamentais, e assim eles podem, resolvendo esses problemas, esses desafios, eles podem ter uma vida mais funcional. E dentro da igreja eles podem fazer convênios, cumprir convênios, servir na igreja, servir os outros, porque os desafios emocionais, eles podem chegar num nível de incapacitar a pessoa a ter uma vida funcional, né? Então ele pode ser desde leve até altamente comprometedor. E a gente faz isso, a gente busca ajudar levantando recursos, né? A igreja já tem alguns recursos. A igreja tem grupos, tem cursos, tem manuais, e a gente também busca recursos da comunidade, né, Paulo? Então, existem muitas instituições do governo, existem instituições particulares, de ONGs, de pessoas assim com um coração gigantesco que estão para ajudar. Então, um dos trabalhos é fazer o levantamento para poder ajudar essas pessoas utilizar esses recursos, então, até preventivamente, né? Porque a gente não quer ajudar só quando a pessoa já está comprometida. Então, antes, se você busca antes, você evita que aqueles problemas aconteçam, né? E também a questão dos missionários, né? O Gessé e a Thaís ajudam especificamente os missionários. Legal, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, basicamente, essa definição que o Ivan está dando, pessoal, vocês podem encontrar com mais detalhes, inclusive vários recursos que ele citou e que daqui a pouquinho a gente vai falar mais também, lá no site da Autossuficiência, autossuficiência.org.br, repetindo, autossuficiência.org.br, vai lá na parte de saúde emocional e você vai encontrar muitas informações, recursos, instruções sobre esses assuntos que são tão importantes e às vezes tantas pessoas sofrem por não saber onde encontrar a ajuda necessária, e muitas vezes a ajuda pode estar mais próxima, na verdade, do que eles imaginam. Então, como o Ivan acaba de falar, tanto o Gessé quanto a Thaís ajudam diretamente os missionários de tempo integral da igreja, que estão ali dedicando o seu tempo, os seus talentos, a sua parte da sua vida ao trabalho de evangelização de forma integral. Eles deixam escola, deixam namorada, deixam família, vão geralmente para longe de casa, passam 2 anos no caso dos rapazes, 18 meses no caso das moças, num trabalho imerso, e muitas vezes há desafios, né? Claro que há desafios, porque às vezes o jovem está acostumado com outras regras ou a não ter regras, por exemplo, e ele vai para a missão, trabalho de tempo integral, e muitas vezes é um mundo completamente diferente e acaba tendo alguns desafios. Gessé, quais seriam alguns desses desafios e como ajudar os jovens talvez a melhor se prepararem para enfrentar esses desafios mesmo antes de ir para a missão? Excelente pergunta, Paulo. Toda mudança que nós temos, ela vai causar o estresse. E o estresse nós não podemos ver somente como um ponto negativo. Nós temos um estresse que nós chamamos que é o estresse adaptativo.
Então, uma vez que esse jovem, como você bem falou, alguns têm algumas regras diferentes, outros nem tantas. E eles agora vão fazer parte de um conjunto de regras, um conjunto de normas, algumas coisas que eles vão precisar seguirem. E, por vezes, nessa adaptação, pode ser que surjam alguns sintomas, como tristeza, isolamento, ansiedade, por não saber lidar com aquela mudança ainda que está acontecendo. Como a Thaís bem falou, falta aquele repertório comportamental do jovem, quando essas Eles não situações estavam acontecem. absolutamente acostumados a esse estilo de vida antes, né? Não estavam acostumados, né? Não Isso tinha horário para traz acordar, esse estresse. não tinha horário para dormir, o uso, né, Da internet. Então tudo isso pode gerar algum estresse adaptativo. O que é que eles podem fazer para poder ajudá-los nesse processo? E aí para qualquer mudança que eles venham a ter na vida? É entender como funcionará aquela nova realidade e tentar fazer algumas atividades que conectem eles a essa nova realidade. Então, trazendo isso que você falou, né? Por exemplo, a questão de regras. Eu percebo que ser um missionário eu preciso acordar às 6h30 e dormir às 10h30. Então, eu posso trabalhar isso antes de servir uma missão. Porque quando eu chegar na missão, eu já vou estar mais adaptado com essa mudança. Eu percebo que eu sou um jovem mais introspectivo, talvez não tenha tanta interação social com as pessoas. Posso trabalhar pouco a pouco, antes da missão, atividades que vão me conectar às pessoas, seja saindo com os missionários, seja na recepção da igreja, ou alguma atividade profissional que me dê essa habilidade. Mas tentar encontrar atividades que me conectem a essa nova realidade vão me ajudar a ter um novo repertório para lidar com essas mudanças que acontecerão. Legal, acho que foram conselhos muito bons. Basicamente, adaptar-se às mudanças, mesmo antes que as mudanças aconteçam. É um novo Perfeito. ritmo, são novas regras, novos hábitos, novo ambiente. E muitas vezes, para muitas pessoas, especialmente para os mais jovens, a mudança pode trazer insegurança. E junto da insegurança vem alguns comportamentos, como você disse, até de estresse, de ansiedade e tudo mais. Ivan? E de fato, esse tipo de preparação que o Gessé citou não serve só para a missão, na verdade, para qualquer mudança na vida, né? Porque muitas vezes a gente vê a possibilidade de algo, de um acontecimento, uma mudança na nossa vida, e a gente costuma focar no positivo. Eu não estou dizendo para a gente ser negativo, mas para a gente ser realista. O que vai acontecer? Quais são os possíveis desafios que eu vou ter entrando nessa nova fase, mudando de cidade, mudando de país, casando, conseguindo um emprego lá onde eu quero, mas que é do outro lado da cidade. Eu tenho que avaliar tudo e me preparar para essas coisas. Antes, porque às vezes você vai pensando só no positivo e começam a vir os problemas e você começa a se frustrar. E às vezes a pessoa começa a desistir disso por causa das frustrações que vem, que ela não procurou antes se preparar. Exatamente, né? Então, para todas as coisas na vida, dar esse passo, e às vezes é conversar com alguém, é perguntar para outra pessoa como é, o que acontece, fazer o teste quando possível, né? Então, acho que isso tudo ajuda, viu, Paulo? Com diferentes cenários, né? Eu gosto muito, quando eu planejo alguma coisa na minha vida, a trabalhar com diferentes cenários. Desde o mais positivo, mais otimista, vai dar tudo certo. Às vezes, como você falou, até o mais realista. Pode ser que isso dê certo, pode ser que isso não dê certo. Se não der certo, qual será a minha reação plano, naquele né? cenário? Isso. Qual será meu plano? O que eu preciso fazer para não ficar triste ou decepcionado, ou seja lá o que for. Então, é super importante essa preparação com a devida antecedência. E diminui os impactos na vida, né? Muitas vezes a gente passa por muito sofrimento, mas quando a gente está preparado, esse sofrimento diminui, porque a gente já vislumbrou, já planejou e está passando por aquilo, fala, deixa eu agir do jeito... E algumas vezes a gente precisa ser racional, né? Muitas vezes as pessoas simplesmente reagem. Não agem, mas reagem. E não é bom quando você reage simplesmente às situações da vida, porque muitas vezes você se torna refém das emoções, inclusive das emoções negativas, e acaba tomando decisões equivocadas que terão consequências não só na sua vida, como na vida dos seus familiares. Thaís, você tem um filho que está na missão. Como é que foi ajudá-lo a se preparar para as questões da missão e tudo mais? E quais são as dicas que você dá para os jovens que estão planejando ir para a missão para se preparar emocionalmente? O que eu acho mais maravilhoso
da missão, por exemplo, é que, embora é um contexto muito específico, né, que o jovem vai vivenciar, ele não vai vivenciar isso outra vez na vida dele daquela mesma maneira, né? Único, né? É um momento muito único. Mas essas mudanças que nós falamos aqui são mudanças que acontecem na vida do jovem, mas que são mudanças positivas. Por exemplo, você ter um horário para acordar às 6:30 da manhã, é algo que, se você levar isso para sua vida, vai ser bom. Você vai acordar cedo, dormir cedo. Isso é bom. Disciplina. Né? O jovem, ele tem que fazer atividade física na missão. Então, se você levar isso para sua vida, também vai ser muito bom. Né? O jovem, ele tem que ter um tempo de estudo, né? Estudo de idiomas, estudo do evangelho. Se você viver isso na sua vida, também vai ser muito bom. Vai conviver com né? um companheiro o tempo todo. Vai conviver com um companheiro, uma pessoa que não conhece. Você também vai conviver com pessoas que você não conhece quando você começar um novo emprego. Né? Então, assim, esse contexto da missão, na verdade, prepara o jovem para viver uma vida muito mais funcional e cheia de realizações. Então, o que a gente procurou fazer com o meu filho? Já trazer esse contexto para a realidade dele. Então, ele já acordava cedo, já tinha esse hábito, já fazia atividade física. Então, esses aspectos comportamentais e de hábitos diários não foi novidade para ele, porque nós, como pais, nós já vivenciávamos isso enquanto família dentro de casa. Acaba que a adaptação do jovem se torna muito mais fácil e mais rápida no campo missionário. Exato. Então, nós nunca fomos os pais que permitiam deixar o filho dormir até meio-dia, acordar meio-dia e ficar no computador, no jogo. Então, a gente sempre colocou regras. Regras que são regras positivas para se ter uma vida saudável. Então, isso já fazia parte do nosso convívio, então acho que facilitou bastante. O que foi mais difícil para ele enfrentar lá é que ele está num país com uma cultura diferente, né? E isso, muitas vezes, não tem como a gente prever ou fazer um teste antes. Certo. Né? E aí, como que a gente prepara? Aí entra a importância do autoconhecimento, né? Você promover essa oportunidade para o jovem de se autoconhecer, porque ele vai saber como que ele lida quando ele está numa situação completamente nova. Será que eu lido de modo funcional ou eu lido de modo disfuncional? O que seria lidar de modo funcional? É quando você entende que aquela situação te causa um determinado estresse, mas você consegue se manter no domínio das suas emoções e superar essas dificuldades. O que é disfuncional? Quando aquilo te paralisa, quando aquilo te adoece, porque você não consegue lidar com essas situações. Então, se o jovem ele sabe como ele reage frente a situações muito difíceis e ele começa um treino, né, de como agir melhor, ser mais funcional, isso com certeza vai ajudá-lo nas situações que são totalmente imprevistas, né? Legal. Jovens, esperamos que vocês estejam assistindo, ouvindo esse super episódio com o Ivan, com a Thaís e com o Gessé sobre saúde emocional e sigam esses conselhos, especialmente os que estão se preparando para que essa transição seja mais fácil e mais rápida. Vamos aproveitar esse gancho que a Thaís falou agora, citando como exemplo, dando regras para o filho e tudo mais. Eu acho isso super importante. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento pais e filhos. Eu acho que esse é um assunto bastante importante no nosso contexto, especialmente. Muita gente tem interesse. O conflito de gerações, eu já percebi que ele não... Muitas vezes, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem a tendência, né? Tem um conflito de gerações, a geração atual é muito diferente, etc. e tal. Mas se você voltar o tempo atrás, 20 anos atrás era a mesma coisa, 30 anos atrás, 50 anos atrás era a mesma coisa. Então, conflito de gerações sempre existirá. Os que são mais velhos vão ter uma opinião sobre os mais jovens, os mais jovens terão uma opinião diferente sobre os mais velhos. Eu acho que é parte da natureza isso aí, né? Mas tem alguns princípios básicos que nunca se mudarão a respeito da educação dos filhos, do relacionamento de pais com filhos e filhos com pais. São princípios orientadores básicos, bíblicos, que a gente não deveria se esquecer se a gente quer que a próxima geração seja mais forte, mais produtiva, tenha disciplina e tudo mais. Existem alguns dados hoje em dia que nos preocupam bastante, como, por exemplo, dados estatísticos que mostram que a atual geração, por exemplo, ela está mais pobre do que a geração passada. Isso provavelmente é uma exceção na história, pelo menos na história
moderna da humanidade, porque conforme a economia cresce, as grandes transformações vão acontecendo, a população vai enriquecendo naturalmente e espera-se sempre que a próxima geração esteja em situação melhor do que a geração passada. Mas pela primeira vez aí nós temos vários desafios, nós temos uma outra preocupação que nós já tratamos em um outro episódio aqui no Pode Agir Mais, que é da geração neném, já ouviram falar? O jovem entre 18 e 30 anos, que nem estuda e nem trabalha. Essa é uma preocupação enorme. Não só para nós aqui no contexto de igreja, mas para a sociedade como um todo. Porque se o jovem não está trabalhando, não está produzindo, no Brasil, por exemplo, a população está envelhecendo. Quem sustenta o sistema previdenciário público é quem está no mercado de trabalho. Se você tiver essa proporção de número de trabalhadores ativos versus número de aposentados, for invertido isso, nós teremos problemas. Não teremos mais como as pessoas se aposentarem. Já pensou se daqui, sei lá, 50 anos ou menos até o sistema previdenciário quebra? Então nós precisamos ter uma geração que saiba o que é o trabalho e que tome gosto pelo trabalho, pela produção e tudo mais. Nós temos outras estatísticas que mostram, por exemplo, que o jovem que na minha geração não era tão jovem assim, de 30 anos, hoje eu já não sei se é bem jovem, um jovem adulto, podemos dizer, mas que muitos ainda estão na casa dos pais, dependendo dos pais. Então, essa não é uma questão ideológica simplesmente, é uma questão muito mais social e econômica e que afeta a sociedade como um todo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre relacionamento de pais e filhos, como é a educação. Vamos começar com você, Gessé, que tem 2 adolescentes em casa, 15 anos, certo? 15 anos, Paulo. Gêmeos. Tenho certeza que são 2 excelentes filhos. Mas fala pra gente quais são algumas das tratativas que você tem com eles, quais os princípios moderadores que você usa, porque às vezes adolescentes não são fáceis. Os seus eu sei que são, mas a adolescência pode ser uma idade desafiadora. Fala aí um pouquinho. Nós conversamos muito, Paulo, né? E não é incomum, né? E essa até é uma linha de muitos profissionais falar exatamente sobre papéis sociais. Então, nós temos um pai que ele tem uma função paterna, mas que muitas vezes pode ser confundida como amigo. E é diferente de ter amizade. Não estou dizendo que o pai não precisa ter amizade com o filho, mas falamos aqui sobre funções diferentes. Tem coisas que o filho vai falar para o pai, mas tem coisas que ele não vai falar. Tem coisas que eu falei para o meu pai e tem coisas que eu falava para os meus amigos, que eu jamais falaria para o meu pai. E vice-versa. Quando eu lido com meus filhos, eu busco sempre deixar isso muito claro. Eu digo, olha, eu sou seu pai. Nós somos amigos, nós saímos, vamos para todo canto, mas como pai eu vou exigir de vocês coisas que um pai exige de um filho. Então, por exemplo, a cama de vocês. Não é eu que tenho que fazer a cama de vocês, nem sua mãe que tem que fazer a cama de vocês. A questão da louça que vocês sujam. E são coisas simples, coisas básicas. O horário que vocês têm que estudar, eu vou cobrar de vocês. Nós temos valores cristãos e nós estabelecemos esses valores em casa. E se um dia chegar um momento que vocês sejam contra esses valores, acreditem, eu vou ser um leão em casa para poder impor esses valores. E talvez vocês fiquem chateados comigo, mas eu vou fazer isso porque eu amo vocês. Então, eles percebem que o que é posto para eles, as lições são postas para eles, e às vezes até mesmo algumas disciplinas que são postas para eles, até mesmo como regras, horário de poder utilizar celular, horário de poder utilizar jogos, é porque nós os amamos. Isso fica muito mais fácil na relação. Então, esse é um ponto que pode ajudar bastante, Paulo. Ok. Identificar exatamente o papel que nós exercemos naquela unidade familiar. Achei super legal as 3 coisas principais que eu captei da sua fala. Primeiro, identificar o papel. Acho que é muito importante deixar claro. O pai não necessariamente é amigo, mas tem amizade. Exatamente. Isso é importante, só diferenciar as 2 coisas. Segundo, o diálogo, que você falou, que é importante o tempo todo. E terceiro, demonstrar o amor mostrando os porquês, né? Nós temos essa regra aqui, gostaria que vocês entendessem o porquê dessa regra. Primeiro, porque eu amo vocês, quero a sua proteção e assim por diante. Que mais, Ivan? Como
educar os filhos de uma forma a ajudá-los a se tornarem, porque acho que todo pai e mãe o que quer dos filhos é que sejam felizes, independentes, autônomos. Eu acho assim, né? Todos os extremos são prejudiciais. Antigamente a gente tinha o extremo do pai, aquela figura que o filho devia todo o respeito e não podia falar nada com o pai e tudo mais, né? Lógico, tem que ter... né? Exatamente. Então, agora, hoje a gente... Porque viram que erraram a mão ali e mudaram, mas a mão hoje acabou sendo invertida, onde o filho, os filhos, né, eles têm eles que são os donos da casa, né? E os pais muitas vezes ficam reféns dos filhos. Então acho que esse extremo ele é prejudicial, né? E é legal essa geração nova, mas eu acho que precisa ter tanto de jovens, de filhos, como de pais. Só que precisa ter um equilíbrio nisso. Então essas regras, estabelecer esses limites, eu acredito que é o básico, né, Paulo? É muito importante isso, porque ajuda os filhos, né? O Gessé começou a falar de algumas coisas importantes, então dá tarefa para os filhos. É importante, por mais que eles sejam pequenos, eles podem guardar brinquedo, se é pequenininho, depois podem começar a arrumar as coisas, depois ter tarefas. Qual que é a importância de se dar tarefas para os filhos? É ensinar responsabilidade, né, Paulo? É ensinar que eles fazem parte, a família ali é um social também, né? E nesse social, você não está aqui para ser servido, você está para servir a todos, né? Porque não é justo que uma pessoa só faça tudo e as outras sejam servidas. Porque senão a pessoa ela aprende que ela é muito especial, que ela tem que ser servida, e na vida ela vai agir desse jeito. Existem vários donos de negócio que têm tido dificuldade de pessoas que começam a trabalhar e não têm esse comprometimento, não têm essa responsabilidade. E se destaca muito hoje um jovem que vem dessa visão de que eu estou aqui porque é um grupo, é um time, eu vou contribuir, e não para estar sendo servido, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Legal, Thaís, você como a única mulher aqui no grupo de hoje, trabalha fora, é uma profissional de sucesso e tem um adolescente em casa. Quais são as dicas que você daria, especialmente para as mães que trabalham e que têm a preocupação constante de como está meu filho em casa ou meus filhos em casa? Você sabe que esse ano eu estive com a minha irmã, ela mora nos Estados Unidos e ela tem 2 filhos pequenos, de 2 e 5 anos. E a gente estava sentada vendo eles brincando no quintal e ela me perguntou, ela falou, Tata, que é como ela me chama carinhosamente, como que eu faço para criar eles nesse mundo? É tão difícil. Porque, assim, claro que todo pai, toda mãe se orgulha, né, de seu filho, também orgulho dos meus. Eles nunca deram nenhum trabalho, nem na escola, nada, sempre firmes no evangelho. E a resposta que eu dei para ela foi, viva o evangelho dentro de casa. Porque se você viver o evangelho dentro de casa, você vai ser uma boa mãe e você vai conseguir criar os seus filhos protegidos, né, de todo esse mal que a gente tá vivendo em casa. Então, eu acho que isso foi um grande diferencial. Eu lembro deles pequenininhos, eu trabalhava já, eles ficavam na escolinha, mas o tempo que eu estava com eles, a gente estava lendo as escrituras, a gente estava cantando hinos dentro de casa. Então, uma coisa que eu nunca abria mão era do momento de colocá-los para dormir, onde eu ia lá ler o livro de Mórmon junto com eles. Eles não entendiam nada, muitas vezes não paravam quietos enquanto eu estava lendo, ficavam brincando. Mas eu sinto que isso fez toda a diferença. Sabe? Teve momentos na minha vida profissional em que eu precisei sair do mercado de trabalho para estar com eles, porque era uma prioridade, e depois retornei para o mercado de trabalho. Então, na minha trajetória profissional, nem sempre foi eu dentro do mercado de trabalho. Teve um momento em que eu tive que escolher ficar com eles para poder... que eu acreditei que era um momento mais necessário crítico de eu estar próxima deles, né? E depois a adolescência acabou, na minha experiência, não sendo tão difícil quanto eu vejo de algumas outras mães, mas eu também me sinto muito privilegiada. O Pai Celestial me deu espíritos muito dóceis para cuidar, ensináveis, né? Então, não tive grandes desafios nesse sentido, mas eu sei que muitas mães têm, né? Então, eu acho que viver o evangelho dentro de casa, ainda que seu filho se desvie em algum momento, ele vai ter aquilo enraizado, né? E ele vai saber onde recorrer e pedir ajuda depois quando precisar. Quando necessário. Excelente
Só uma coisa, Paulo, sim. que eu acho que rapidinho assim que eu lembrei, o cuidado que a gente tem de preparar nossos filhos para o mundo, né? Eles são muito especiais para nós, mas para o mundo é só mais uma pessoa. Então, acredito que a gente ajudar a eles passarem, como a gente estava falando antes, né? De experimentar antes. Então, a gente pode fazer com que nossos filhos experimentem algumas experiências que eles vão ter no mundo. Então, a negativa, regras, né, como foi falado, frustrações que vão ter. E muitas vezes a gente protege tanto nossos filhos e quando eles vão para o mundo, eles se chocam com o mundo, né? E o mundo ele não vai estar abraçando nossos filhos, né? O mundo não abraça ninguém. O mundo ele aceita quem se qualifica, quem é resiliente, quem é lutador. Então, se a gente consegue, e é um grande desafio, um pai ou mãe chegar para o filho quando você pode dar alguma coisa e dizer não. Porque aquilo é pro crescimento dele, né? Então, lógico, né? A gente não tem que se dizer não toda hora. Lógico que a gente vai dar pros filhos também. Mas é saber dosar isso para preparar ele para as experiências que vão ter depois. Nada melhor do que aprender dentro de casa com melhor amor, laboratório. Exato. A ouvir um não do que ir para fora, né? Porque o não ele vai chegar muitas vezes na vida. Diga, Gessé. Quando nós trabalhamos com casais, Paulo, e principalmente quando são casais jovens, né, que passam por conflitos, né, vão agora viver uma vida em uma união através do casamento, né, constituir um matrimônio. E alguns deles, muitas vezes, quando procuravam terapia, não era incomum a mulher dizer o seguinte: eu não sou a sua mãe. Porque o jovem o rapaz, falando aqui especificamente, ele estava tão adaptado que a mãe fizesse tudo por ele, que ele não percebe isso quando ele passa para essa nova fase da vida. E aí ele espera agora que a esposa possa continuar fazendo o papel de mãe. Papel de mãe. Só que boa parte delas não estão dispostas a fazerem isso. Está certíssimo. Voltando ao princípio que você ensinou há pouco tempo atrás, definir bem os papéis, né? A esposa não é mãe. Exatamente. Muito bem. Acho que dentro ainda desse contexto familiar, relacionamento pai, filho, filhos e pais, nós temos uma grande pergunta que nunca se cala hoje em dia, que é: e a internet? E o uso das telas? E o uso do celular? De fato, esse é um grande desafio, e como ajudar as pessoas que têm essas perguntas? Thaís, vamos começar contigo. Eu acredito que é um pouco mais daquilo que a gente tem falado aqui, colocar limites, né? Eu acho que a internet ela trouxe muitas possibilidades de conhecimento, de aprendizado. Eu me lembro quando eu estava fazendo pesquisa na faculdade de Direito, a gente ia para uma biblioteca pesquisar livros, né, para poder hoje nem existe quase, encontrar os livros. Hoje em dia, e eu lembro que nessa época falava, vai chegar o tempo em que no Google você vai ter todos os livros da biblioteca. Eu julgo que não faz muito tempo isso, eu estou com 41, eu tinha 19 na época, e eu naquela época pensava, poxa, vai demorar muito para isso acontecer, como que eles vão digitalizar todos esses livros? E hoje a gente tem tudo na palma da mão, no celular. Então tem o seu lado positivo, mas como tudo na vida, a gente precisa de sabedoria para utilizar aquilo. Bom senso. Bom senso. E nós pais é que ensinamos essa sabedoria para os nossos filhos que não são maduros o suficientes ainda para aprenderem por si mesmos, então a gente precisa colocar limites. Então, eu acredito que é muito importante nesse sentido, como em tudo, né? A gente estava falando aqui sobre colocar tarefas para os filhos, né? Em casa. Então, os meus filhos sempre tiveram que lavar a louça e a gente sempre dividia lá os dias. E aí, eles falam assim para mim hoje, quando eu casar, eu vou ter lavadora de louça em casa. Eu falei, eu já tenho 2. Vocês, né? Então, eles ficam bravos, mas eles fazem, sabe? Então, assim, é necessário colocar limites e colocar regras, porque nós somos os pais e é nossa função criá-los bem, né? É claro que as regras são diferentes para quando você tem crianças ainda pequenas em casa, no caso do uso da internet, do celular, são regras diferentes quando já tem um adolescente e adulto e assim por diante. O que você faz com seus dois lá em casa, Gessé, em termos de educá-los e ajudá-los a estarem nos limites para o uso de celular, telas, etc.? Eles começaram esse ano, Paulo, os dois, fazendo curso ensino médio com curso técnico. Então, boa parte deles estão ocupados. Estão bem ocupados na escola. Essa é uma boa maneira de ajudar os adolescentes, ocupá-los. A minha realidade ela é um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, eles passam a maior parte do tempo na escola. E quando eles chegam em casa, tem muito trabalho para que eles possam realizarem. Então, o tempo deles acaba sendo reduzido ao mínimo
até mesmo para poder fazer alguma atividade, né, vamos dizer assim, De lazer. de lazer. Mas, de uma maneira geral, né, talvez às vezes é difícil reconhecer, e aqui a gente fala filhos e pais também, adultos com essa dificuldade, como Augusto Cury ele trazia, a dependência digital. Porque se uma coisa está me fazendo me sentir bem e trazer uma boa sensação, é difícil reconhecer às vezes que eu tenho um comportamento abusivo com aquilo. Mas como é que eu posso perceber? Eu acho que vocês recordam quando o presidente Nelson ele pediu para que os jovens ficassem algum tempo com o jejum. Isso, do uso das mídias sociais. E eu lembro que alguns jovens até na época eles perguntaram, e agora, o que é que vai ser da minha vida? Acabou minha vida. O que eu vou fazer agora? Acabou, ninguém mais vai me dar um like, eu não vou postar mais as fotos, o que é que vai acontecer? Mas aquilo nos ajudou a aprender a lidar melhor com o uso da tecnologia. E aqueles que seguiram aquele conselho, tiveram experiências riquíssimas, porque perceberam que tinha muito tempo para fazer outras atividades que eles não conseguiam realizar, porque estavam tão focados no uso de telas, mas não percebiam, porque traziam uma sensação de bem-estar, uma sensação de recompensa. Então, tentar ter esse olhar, Paulo, hoje, aqui adultos e filhos, ver, olha, quanto tempo eu estou utilizando? É um tempo de qualidade? O que é que eu estou deixando de ganhar? O que é que eu estou deixando de fazer devido ao uso que eu estou tendo da tela? E uma estratégia comportamental seria, eu posso estabelecer um horário para fazer isso. Eu posso estabelecer o tempo que eu vou utilizar de telas. Seja 30 minutos, 1 hora, eu não estou dizendo o tempo, mas cada um vai fazer essa mensuração, para que exatamente não sejamos engolidos pelas telas. Porque o bem mais precioso que nós temos, de fato, é o tempo. E se você simplesmente gasta o seu dia todo não produzindo nada, só para lazer ali nas telas... Mas as telas trazem prejuízo não só pelo tempo que você gasta, mas o conteúdo que se olha. Certamente. Né? Então, assim, os meus filhos, quando eles começaram a ter celular, eles já sabiam que eu ia checar o celular de tempos em tempos. Então, assim, essa coisa de... é minha privacidade, não vem invadir minha privacidade, mãe, na minha casa não tinha. Funciona. Então, eles sempre souberam, eu vou checar. A gente sempre fez todos os bloqueios possíveis usando os aplicativos que a gente tem. Porque se a gente não fizer isso, né, o jovem ele acaba caindo em armadilhas que depois vão se tornar problemas emocionais na vida adulta. Principalmente ligados aí a um problema grande que a gente tem hoje, que é com pornografia. Né? Antigamente, o jovem... Causa dependência, na verdade. O jovem tinha acesso à pornografia aos 14 anos, né? Antigamente. Hoje em dia, estima-se que 5, 6, 7 anos é a idade que a criança está tendo acesso a primeira vez à pornografia. Então, é um problema da nossa sociedade. A gente precisa olhar para isso e começa dentro de casa, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado por ter lembrado. De fato, existem riscos ao utilizar demais as telas? Eu vejo 2 problemas que podem afetar a autoestima e são assim muito fáceis. Primeiro é o seguinte, né? A comparação. Quando você vai nas redes sociais, as pessoas postam coisas boas, que elas conquistas, né? Viagens ideal, e tudo mais. né? E se você começa a ver muito e se comparar, o dia a dia não é de viagem, não é de compra, não é de conquista. O dia a dia é luta. O tempo todo. A viagem é uma vez por ano, quando a gente consegue viajar, né? E ir para algum lugar e tudo mais. Então, a comparação ela pode ser prejudicial. O tempo também né? A segunda. E a terceira também, vamos supor, a gente tem um ritmo de vida estressante que cobra. E às vezes a gente quer um pouco de fuga disso. E nada contra a gente olhar alguma coisa que vai nos distrair, né? Mas que essa não seja a única forma da gente distrair ou se aliviar um pouco dos problemas. Então é bom variar, né? E saber quais são as coisas. Esporte físico, né? Praticar esportes físicos. Porque a pessoa que fica no celular o tempo todo provavelmente não estará
Fazendo exercícios Não dá físicos. tempo, não dá tempo, né? O relacionamento com outras pessoas, sentar e conversar, falar das dificuldades do seu problema com alguém da sua família. Não pode mandar WhatsApp, então, quando você está na própria mesa de jantar ali. Ah, Paulo, esse aí é o tempo, né? Já em algumas famílias São tem piadas regra. da sociedade moderna, né? Às vezes as pessoas estão ali ao redor da mesa Se e conversando. conversando pelo Tem celular. estatísticas de como isso tem afetado a vida das pessoas, né? E o perigo também é o seguinte, né? Quando você está vendo esses vídeos curtos, eles... O excesso de dopamina. É muito satisfatório, né? E realmente você vê uma coisa engraçada, você esquece do seu problema. Então, se você vê aquilo por um pouquinho de tempo, tudo bem. Agora, nada vai substituir aquele prazer que você tem. São vários, né? Vídeos de 1 minuto, você E muito tem rápido, alegria, né? depois de novo. Para você ter isso praticando esporte, demora. Então, assim, se você comparar, você tem mais recompensa aqui no celular do que praticando esporte. Só que aqui vicia e não te traz e te domina, te prende aqui e você não vive, né? Então esses são os malefícios, né, causados vida pelo... vai além do Muito, celular. muito, tem que ir além. Olha, vamos mudar um pouquinho do foco aqui. A gente tem falado bastante, agradeço vocês pelos bons conselhos, sábios conselhos. Os três aqui são pais. Eu também sou pai de 3. Agora vamos virar um pouquinho para o relacionamento conjugal e continuar nesse gancho do celular, da internet, das mídias sociais, que muitas vezes prejudica o próprio relacionamento conjugal. Em qual sentido, Gessé, no seu ponto de vista? Quando as pessoas elas se casam, Paulo, elas já vão trazer aqueles hábitos que elas tinham anteriormente. Então, por exemplo, se eu não tenho um uso sábio das mídias sociais, eu vou levar aquilo para o relacionamento. E quando eu chego no relacionamento, né, tem aquele casal que precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de sair, precisa realizar atividades. Quando a tecnologia ela é bem utilizada naquele relacionamento, pode trazer excelentes benefícios, como pesquisar um local para passear, assistir um bom filme, fazer alguma interação com algum familiar, videochamada, e ter o seu tempo também para poder, né, se divertir ali nas redes sociais. Mas como a Ivan e a Thaís trouxeram, pode ser que se eu não fizer um bom uso dele, e às vezes, por exemplo, alguns casais, algumas pessoas, elas utilizam até bem mais tarde o uso das suas telas, das suas mídias sociais. E às vezes, né, alguns conteúdos inapropriados podem estarem sendo enviados ou acessados. E isso pode gerar também, né, um comportamento compulsivo que vai afetar o relacionamento. A percepção dele com a sua esposa, a percepção dela com o seu esposo, a percepção dele com o outro, a percepção dele com os filhos, até o ponto em que ele começa a ter alguns comportamentos disfuncionais. E aí vem o divórcio, muitas vezes. Infelizmente. Às vezes, o cônjuge até tem conhecimento do que aconteceu, outras vezes nem sabe o que aconteceu. Porque ele, lidando com toda aquela situação, apenas reagia, como você falou, o que estava acontecendo, mas nunca chegou a procurar ajuda. Então, tentar trabalhar, se alguém tem alguma dificuldade com esses aspectos, é tentar estabelecer uma rede de apoio para lidar com aquilo. Porque a tendência, e muitas pessoas acabam caindo na armadilha, de que eu vou conseguir sair sozinho. Porque elas não reconhecem aquilo como uma dependência. E nós aprendemos no programa de recuperação de dependências que a primeira coisa é aceitar. Compartilhar também, né? né? Eu percebo, eu aceito que eu tenho essa dificuldade no momento. E que eu preciso de ajuda para poder lidar com ela. Porque fazendo isso eu vou ajudar a mim, vou ajudar o meu cônjuge e vou ajudar aos meus filhos também. Legal. Thaís, lembrei aqui daquele título, espero não estar equivocado, mas os homens são de Marte e as mulheres de Vênus. Como fazer para um relacionamento ser fortalecido através de uma boa comunicação? Esposo, esposa, esposa, esposo. A comunicação, aqui os homens sabem que a comunicação típica do homem para com a mulher é diferente da comunicação típica da mulher para com o homem. A forma de se comunicar, o cérebro processa de formas diferentes. Quais as dicas que você dá? Comunicação no relacionamento conjugal. Eu acredito que a base do relacionamento precisa ser o respeito. Então, isso precisa ser protegido e mantido. A partir do momento em que você grita com o outro, que você xinga, usa palavras de baixo calão, você está colocando em risco esse respeito.
E aí a comunicação, a boa comunicação vai Já por era, água né? abaixo. Então, se o respeito ele é mantido, você toma cuidado com a forma como você vai se comunicar com o outro. É claro que é natural que aconteçam alguns conflitos, né? São pessoas que vieram de criações diferentes. Eu acho muito engraçado, né? Em casa com meu marido, que eu sempre falo para ele, eu gostaria que você fizesse uma surpresa para mim. Porque não é da personalidade dele pensar nisso, né? Então eu tenho que avisar para ele que eu gosto de surpresas, porque, né? Precisa Se eu não relembrá-lo. falar, ele não vai saber, ele não tem ali uma bola de cristal para ler o que eu penso, né? E muitas vezes eu falo assim brincando, mas a gente age dessa forma, achando que a pessoa vai adivinhar o que você quer, como você gosta de ser tratado. Então você precisa dizer isso. Claro que é para dizer com respeito, não é na hora da briga xingando, eu não gosto de ser tratada assim. Então, eu acho que é importante a gente manter o respeito para conduzir a nossa comunicação e expor aquilo que a gente está pensando, né? Porque daí o casal vai ter menos conflitos nesse sentido. Legal. O que mais, Ivan, em termos de comunicação no casal? Porque esse pode ser o início de muitos problemas e desafios, né? O casal que se comunica de forma errada ou o casal que não se comunica at all. Eu lembro de ter aprendido nas aulas do seminário, né? Que eu dei aula no seminário uma época, que a primeira arma do inimigo numa guerra é cortar a comunicação do exército contrário, né? Então, num casamento, se não tem comunicação, a tendência é acabar com o casamento, né? E a comunicação tem que ser aberta, né? Tem que ser direta, dizer o que sente, de uma maneira que não vai ofender, né? Respeitosa, como a Thaís falou. No momento certo, não adianta no meio da briga começar a dizer o que o outro não faz, às vezes acontece, né? Mas essa comunicação, ela é extremamente importante. Eu me lembro de ter passado férias, né? Eu e minha esposa, a gente procura ter alguns dias só nós, e nós fomos para um lugar e tinha uma piscina e tinha um outro casal ali com a gente, né? E o casal mais novo, eu e a Patrícia, a gente conversando, fazendo planos, que a gente quer viajar. E nessa hora a gente viaja o mundo inteiro, né? Não quer dizer que vai acontecer, mas a gente viaja. Planeja, né? Pelo menos. E o outro casal lá, mais jovem, o rapaz tirando várias fotos da moça, né? E não é só 2 fotos, assim, são 300 fotos, né? E tudo bem, aí depois trocou. Ela começou a tirar a foto dele e a gente já conversando, mas não tinha como não ver, né? E depois dessas fotos, cada um foi para um lado e foi mexer no celular. E eu falei assim, puxa vida, que oportunidade que eles perderam, né? Estavam numa piscina, um lugar bonito, podiam ver a natureza, podiam falar, mas não fizeram. Então a preocupação é essa, né? Será que... Eu espero que eles conversem em outro momento e tal. Mas o antigo, né? Quando não tinha televisão, as pessoas conversavam, né? Quando não tinha celular, as pessoas conversavam. Quantas vezes a gente não ouve falar, puxa vida, acabou a energia em casa. Aí todo mundo vai conversar e quando volta as pessoas falam, que pena, né? Então, conversar é um hábito que não é só entre pais e filhos, marido e mulher, tudo. O diálogo ele faz... Inclusive sobre finanças, Tudo, detalhadamente, tudo. sobre todas as questões que envolvem a família. A família é composta de várias pessoas e as pessoas precisam... Sim, Gessé. Quando nós falamos sobre comunicação, quando trabalhamos na psicologia, nós falamos sobre 3 tipos de comunicação, Paulo. Mas tem mais. Mas as principais são essas, né? Que a gente chama de comunicação passiva. Então, muitas vezes, você não consegue comunicar. Você pergunta para o seu cônjuge, como é que você está? Está bem? Você já sabe que não está, né? Mas ele, de alguma maneira, ele não consegue expressar o que é que está incomodando. E às vezes fica difícil para o outro tentar entender o que é que está acontecendo e mudar. E às vezes são coisas simples. A segunda comunicação é a comunicação agressiva. Então, às vezes, a pessoa não consegue lidar com algumas situações, às vezes, que acontecem fora ou dentro de casa, né? A toalha que deixou ali em cima do sofá, o sapato que deixou jogado na sala, e às vezes fala de uma maneira mais agressiva com o cônjuge. E a terceira, que a gente sempre ensina... A forma agressiva sempre provoca a ira da outra pessoa, né? É muito difícil que a outra pessoa não revide. Tem uma reação e fica naquela... aquela briga de time grande, como a gente fala. E a terceira que a gente trabalha essa habilidade com eles, que é exatamente a comunicação assertiva, que é eu consigo ser sincero sem ser necessariamente rude com o outro. Então eu consigo expressar que tem coisa que eu não gosto. Olha, o fato de você deixar a toalha após o banho em cima do sofá é uma coisa que me incomoda bastante. E eu que preciso da sua ajuda porque eu não quero me sentir assim. Então o outro que está ouvindo isso
Não quer dizer que ele vai mudar na primeira vez que ela quer que seja falado, né? Às vezes vai levar um tempo, mas é mais fácil dele entender o que está acontecendo e provocar uma mudança comportamental. Muito legal. Então, pessoal, avalia aí se a sua comunicação com o seu cônjuge ultimamente tem sido de forma passiva, agressiva ou assertiva. Excelente conselho, Gessé, muito obrigado. Inclusive, Ivan, nós temos um excelente recurso dos serviços familiares, que é o curso Fortalecer o Casamento. Fala um pouquinho mais pra gente como que o pessoal pode buscar essas informações. Olha, eu incentivo todo o bispo, né? Porque esse curso pode ser feito em nível de ala, né? E isso é também... o presidente de quórum ou o presidente da sociedade também, né? mas que o bispo tenha, né, delegue ali para eles, né? E esse é um curso não só para membros da igreja, não membros da igreja também pode. Se tiver alguém que está assistindo que não faz parte da igreja, pode procurar uma capela e perguntar, olha, escuta, eu ouvi falar daquele curso de casamento, de fortalecer o casamento, eu quero fazer. E esse curso, ele é aberto, né, para os casais. São alguns encontros, são 3 meses de curso, né? São 12 encontros. E eles têm como objetivo estimular a interação do casal, né? E o curso, ele é bem dinâmico, as pessoas, eles participam de dinâmicas nas aulas. Então, assim, é fantástico, Paulo. Eu acho que não devem perder essa oportunidade de fazer esse curso. Aonde não tem ainda, procurem verificar as necessidades. Com certeza tem necessidade, não importa se a pessoa tem 1 mês de casado ou 50 anos de casado. Legal, todos podem então fazer. lembrando que tem o Fortalecer o Casamento e também tem o Fortalecer a Família, que trata aí do relacionamento com os filhos e tudo mais. Impressionante como essa conversa tá boa, que o nossa hora aqui já passou bastante, daqui a pouquinho a gente já vai para a parte final da conversa. E eu gostaria aqui de tratar rapidamente de outros recursos que estão à disposição dos líderes, dos membros, dos amigos, de todos, sempre de forma gratuita, que é o Resiliência Emocional. Esse manual que eu tenho aqui na mão, pessoal, vocês podem baixar gratuitamente lá no site da autossuficiência.org.br e também na Biblioteca do Evangelho. Thaís, quer falar um pouquinho para a gente sobre a importância desse material? Sim, é um material incrível, né, que vai ajudar você, a pessoa, né, que participar desse treinamento, a desenvolver a resiliência ao lidar com situações difíceis da vida, né? Porque às vezes acontecem situações em que nós não esperamos e que são desagradáveis, mas a gente precisa ter repertório para lidar com aquilo. Então, o encontrar forças no Senhor, desenvolver resiliência emocional vai te ajudar nesse sentido a trabalhar esses aspectos, né? Como cuidar do lado emocional para conseguir lidar com as dificuldades da vida. Eu acho muito legal os títulos dos encontros aqui, Thaís. Olha, desenvolver resiliência emocional no Senhor, padrões de pensamento saudáveis. Isso é muito legal porque tudo começa na mente, não é? Vem para o coração, vem para as mãos. Nosso corpo e nossas emoções, entendendo o corpo, as emoções. Administrar o estresse e a ansiedade. Quem é que não quer? Quem é que não precisa hoje aprender sobre isso, né? Entender a tristeza e a depressão. Muito legal isso também. Superar a raiva. Quem é que não precisa de aprender mais sobre isso, né? E alguns outros aqui, inclusive esse, administrar comportamentos que causam dependências. E aí eu queria voltar a você, Ivan, para você nos explicar rapidamente sobre como funciona, você que é o mestre do PRD, Programa de Recuperação de Dependências. Para quem é esse recurso? E como utilizar esse recurso. Tá. Eu só quero fazer uma correção. Falei que são 12 encontros, são 6 do Fortalecer o Casamento. 6 encontros do Fortalecer o Casamento. Então, o Programa de Recuperação de Dependências, o nome já traz dependência, então a gente pensa que é uma coisa só para quem tem vício, né? E as pessoas atrelam isso a vício em drogas, mas não necessariamente. Se alguém tem um hábito indesejado e quer mudar o hábito, desde reclamar demais, roer a unha, trocar a noite pelo dia, ficar muito tempo nas mídias sociais. Se eu não consigo sozinho, eu posso buscar o Programa de Recuperação de Dependência. E o que é muito bom dele, e lógico, pessoas que têm vício também, né? Álcool, fumo, café, chá preto, drogas e qualquer
qualquer tipo de dependência, de vício que a pessoa identifica, né? E o que eu gosto muito desse grupo é o seguinte, ele é baseado na expiação de Jesus Cristo. Então, quem precisa da expiação de Cristo na vida também deve fazer. Ou seja, para todo mundo. Eu acho que todo mundo devia ter a oportunidade de passar ali pelos 12 passos, eles sim são 12 passos, né? E poder aprender de cada um, se conhecer melhor e fazer seu inventário e tudo mais. E como é que esse grupo ele é estabelecido? Então, nas unidades da igreja onde tem o grupo presencial, ele promete o sigilo e a confidencialidade. Então, se você participa do grupo, você vai lá, o grupo está acontecendo. Ninguém pode falar quem controlar e você também não é obrigado a dizer por que você está lá. E também, se você quiser entrar mudo e sair calado, você pode, mas a gente aconselha que a pessoa participe da leitura e a parte da partilha, né? O momento da partilha, que ela também fale sobre sua dificuldade, sobre sua luta, não necessariamente mencionando sua dificuldade. O encontro ele é dividido em 2, né? Uma parte é o estudo do passo do dia e depois tem o momento da partilha. Então todos são convidados, sigilo, confidencialidade. O grupo ele está no site da Autossuficiência, autossuficiência.org.br. Tem lá a parte de saúde emocional e tem a parte do programa de recuperação da dependência. Existe um mapinha onde a pessoa pode encontrar o local onde é feito presencial ou online. E também no próprio site da Autossuficiência mostra os grupos online nacional que são realizados. A pessoa pode participar. Legal. E aqueles líderes que não têm ainda na região dele, ele gostaria de começar um grupo. O que fazer? Pode entrar em contato com os missionários de serviço, até então com os próprios serviços familiares aqui da área. E a gente vai dar instrução e vai buscar formas para que possa ter e ajudar as pessoas nas suas dificuldades. É muito legal participar de uma organização como a igreja que se preocupa com o todo do indivíduo, não só a parte espiritual, mas a parte temporal, a parte emocional, e que tem tantos recursos. As pessoas precisam usar os recursos para serem beneficiadas. Agora, nós sabemos que o governo também tem recursos, certo, Gessé? Tem sim. Fala para a gente de alguns recursos governamentais ou da comunidade, como o CAPES, por exemplo, e outros, que às vezes o indivíduo está precisando de ajuda, não tem dinheiro para uma consulta particular, por exemplo. O que ele pode fazer? Excelente pergunta, Paulo. Às vezes as siglas as pessoas não vão lembrar. Então, por exemplo, quando nós conversamos com as pessoas de uma maneira assim mais básica possível, qual é a nossa orientação? Que pode ser, são várias, mas dentre elas, se você precisa de auxílio no campo da saúde emocional, você pode ir naquele postinho de saúde do seu bairro. Lá na UBS. Lá na UBS. E eles vão encaminhar vocês e vão orientá-los para que exatamente vocês possam chegarem a outros serviços especializados. Então, nós temos alguns serviços especializados. Quando nós falamos CAPS, algumas pessoas ficam, o que é isso? CAPS, né? Esse Centro de Atenção Psicossocial, tem CAPS 1, tem CAPS 2, tem CAPS 3. São muitas informações. Mas se ele chega em um ambulatório de saúde, ele consegue ser encaminhado corretamente para um serviço especializado que vai lidar com a demanda que ele está precisando. Inclusive para consultas com psicólogos, com psiquiatras. Exatamente. Nesse Centro de Atenção Psicossocial, eles têm um serviço especializado em ambas as áreas, tanto psiquiatria como também a área psicoterapêutica. E existem outros recursos, a depender da cidade que você reside, que também tem outros centros que são oferecidos gratuitamente para um tratamento para que as pessoas precisam. Algumas universidades, aquelas que têm um curso de psicologia, elas oferecem também, através das suas clínicas e escolas, atendimento gratuito à população, ou às vezes com um valor muito popular. Mas, se eu tenho qualquer dúvida, eu posso entrar em contato com aquele ambulatório de saúde mais próximo, para que eu possa conhecer o que nós chamamos de rede de atenção psicossocial, a RAPS. Ou então eu posso entender o local que eu preciso ir especificamente. De uma maneira geral, assim, falando para desde a pessoa que é do campo da saúde, aquela pessoa que também não é, Paulo. Legal, muito obrigado então por essas dicas. Pessoal, tem sido um prazer conversar com vocês, eu acho que tem sido bastante proveitoso, esperamos que o pessoal em casa esteja gostando desse papo com Ivan Tramontina, com o Gessé Duarte, com a Thaís Bonilha, todos psicólogos dos serviços familiares à disposição de vocês. Nós temos, como eu disse antes,
Informações no site da Autossuficiência, autossuficiência.org.br, lá na parte de saúde emocional. Temos vários materiais, todos gratuitos e à disposição do público, além dos grupos que acontecem aí na sua ala ou na sua estaca. Eu gostaria de terminar com cada um deixando uma mensagem para o nosso público, talvez uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança, especialmente relacionado à saúde emocional, que é, como falamos desde o início aqui, um assunto extremamente importante, cada vez mais importante para as questões de saúde emocional que nós vivemos na sociedade moderna, e às vezes as pessoas não sabem onde encontrar alento, onde encontrar solução para os seus próprios problemas, mas sim existem recursos e recursos muito, muito bons. Então nós vamos começar com a Thaís, deixando para nós a sua mensagem para o nosso público. Thaís. Eu gostaria de dizer que se você está passando por dificuldades emocionais, que você não está conseguindo lidar sozinho, que você busque ajuda profissional. Não é vergonha buscar ajuda profissional, não é sinônimo de fracasso. Muitas vezes a gente não teve oportunidades na vida, através dos estímulos que a gente teve ao longo da nossa existência, de desenvolver determinadas habilidades e capacidades. E aí a gente precisa de ajuda para que isso aconteça. Então, se você está sentindo que não está conseguindo lidar sozinho, busque ajuda, né? Todos esses recursos que nós mencionamos aqui são um canal que você pode acessar para buscar essa ajuda e saber que existe uma luz no fim do túnel, né? Que você não precisa passar por isso sozinho, nem sozinha, e que você é capaz de superar as dificuldades e desenvolver a resiliência que você precisa e busca. Muitíssimo obrigado, Thaís. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado pela sua disposição. Agradeço o convite. Nosso prazer. Gessé? Agradecer o espaço, Paulo. E só fazendo uma observação. Nós tivemos recentemente as Olimpíadas. E muitos atletas falaram sobre sua preparação psicológica para estarem ali, a responsabilidade que eles teriam. Por outro lado, também nós temos grandes artistas que recentemente têm informado o cancelamento de algumas agendas para cuidar da sua saúde emocional, como atletas também. Então, nas duas áreas, nós percebemos hoje quão importante é, no sentido não necessariamente de um tratamento, às vezes de uma preparação, de recursos. E eu sou muito feliz pela igreja oferecer esses recursos que nós temos. Como o Ivan muito bem falou, o encontrar forças no Senhor não é para alguém que não tenha resiliência. Pode ser que eu me reconheça alguém com resiliência, mas eu posso aprender um repertório melhor para cuidar melhor da minha saúde socioemocional com esses recursos que a igreja oferece. Então, como nós sempre falamos nas palestras, né? A saúde emocional, psiquiatra, psicólogo, é coisa de gente, né? Quando nós vamos numa palestra, eu gosto de fazer essa brincadeira, eu digo que psicólogo é coisa de... Aí todo mundo fala louco. Psiquiatra é coisa de... Aí a gente quebra o paradigma. Não. Psicólogo e psiquiatra coisa de gente. É coisa de gente. Excelente. Muito obrigado pela sua presença aqui, Gessé. Ivan Tramontina? Eu daria um conselho de procurar equilibrar a vida, viu, Paulo? Às vezes a correria não permite muito, não facilita muito, né? Você trabalha, tem um longo período aí para se deslocar até o trabalho, depois você tem que voltar, chega em casa cansado e você acaba fazendo trabalho sofá, né? Trabalho, sofá, dormir, trabalho, sofá, dormir, trabalho, sofá, dormir. Isso com o passar do tempo, ou trabalho, sofá, rede social, né? E aí... Então é procurar, né? Variar, né? Faz exercício físico, se você... Não precisa sair correndo uma maratona de hoje para amanhã. Estude, vai aos poucos, leia. Estude, leia, se relacione com pessoas, desliga um pouquinho o celular, conversa com quem mora perto, então às vezes com um amigo seu, com um líder que você não vê há muito tempo. Escute podcast. Sem dúvida, né? E começa a aplicar, né? Aos poucos, mas faça progressos, isso vai ser preventivo. E como foi bem mencionado pela Thaís e pelo Gessé, se estiver passando por alguma situação, não precisa se envergonhar, né? Não é falta de fé, não é que você é fraco. Às vezes é falta de uma habilidade ou falta de um ritmo que vai proporcionar uma saúde mental para você, né? Então, acho que seria isso. Excelente, muitíssimo obrigado. Como forma de agradecimento, queremos presenteá-los com a caneca do Pode Agir Mais, como lembrança Muito obrigado. Desse dia especial que vocês participaram aqui conosco. Obrigado, Paulo. Fica a nossa gratidão a vocês três. Pessoal, lembrando que lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil, nós temos uma sessão da
Semana da Saúde Emocional. São 3 anos que nós estamos fazendo esse evento e tem muitas lives muito interessantes sobre vários assuntos, inclusive desse ano 2024, e nós convidamos todos vocês para irem lá e acessar essas lives também. Lembrando que esse e outros episódios do Pode Agir Mais estão à sua disposição para que você compartilhe com seus amigos e familiares, curta esse episódio. Se você ainda não é seguidor do nosso canal, por favor, se inscreva e nos encontramos num próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.